Hoje, a palavra de Deus está marcada para João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. É uma história conhecida, e se você não a conhece, vai conhecê-la hoje. É a história do Senhor Jesus, que tinha uma família que era muito amiga dele. Uma família que morava em Betânia, uma cidade a 3 quilômetros de Jerusalém. Provavelmente era assim que toda vez que Jesus viajava, caminhava para Jerusalém, ele subia para Jerusalém, provavelmente ele ficava na casa desses amigos. Essa família de amigos que era Lázaro, Marta e Maria. Esses três, eles tinham um relacionamento diferenciado de outras pessoas, porque Jesus chegava, e quando ele chegava, ele não vinha sozinho, ele vinha com 12 homens. Então vinha uma comitiva na casa deles. E provavelmente não vinha só os 12 homens, provavelmente vinham também as suas famílias caminhando junto. Então era um povo, essa casa devia de ser um pouquinho maior do que a minha para acolher todo esse povo. E o Senhor Jesus, ele tinha esse relacionamento. E essa casa, essa família que era tão chegada de Jesus, ela foi acometida de um problema de saúde. E que culminou na morte do irmão, Lázaro. E essa Marta e Maria, eles entraram num conflito tremendo nas suas vidas, porque eles tinham chamado a Jesus. E ele não tinha vindo como eles esperavam, não tinha atendido a oração delas, o pedido delas, como elas tinham pedido. E o Senhor Jesus, nessa história que é uma história dramática de vida e de morte, é uma história de fé, de lutas. No ponto final, eles veem o sobrenatural, e aquilo que era impossível acontecer, aconteceu. E hoje quero convidar você a pensar nas situações impossíveis. Talvez você entrou numa casa, na sua casa de paz, onde você percebe algumas coisas. Senhor, eu não consigo, não sei. Há um impossível. Talvez você enfrente diante de você um impossível. E hoje o Espírito Santo vai te chamar e está te chamando a você crer. Porque você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua família, nos seus negócios, naquelas pessoas que você serve. Amém, queridos? Então prepare o seu coração para dar o seu brado de vitória, para dar o seu grito de alegria. Talvez você esteja enfrentando, conheça um casamento destruído, relacionamentos quebrados de pais e filhos, a droga entrou e destruiu, a enfermidade séria, falência financeira, desemprego, e você pode citar coisas que tantas vezes a gente chega e pensa, não sei o que aconteceu e o que vai acontecer, mas eu sei que eu vou crer e eu vou ver a glória de Deus. Amém, queridos? Então, a princípio, para Marta e Maria não havia esperança. É impossível a situação ser mudada. Mas elas foram restituídas nos seus pedidos. Então é possível ter um novo começo. Muitas vezes nós dizemos assim, né? Talvez já ouviu falar, quando o inimigo quer colocar um ponto final na sua vida, Deus dá uma vírgula, diz, não, novo vai começar, agora sim que eu vou entrar em ação, né? Talvez conheça aquela história, foi dito para Daniel, a cova dos leões é até o fim, e foi a sua glória. Para Moisés foi dito, acabou Moisés, você errou na sua liderança, levou para um beco sem saída, é o fim. E Deus diz, não, agora que você vai ver minha glória. Então prepare o seu coração, enquanto nós meditamos nessa palavra. Vamos lá para João capítulo 1, os primeiros 6 versículos. João capítulo 11, 11, versículo 1, diz assim, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então o Senhor Jesus, amigo da família, sempre passava lá em Betânia, hospedava-se com ele. Ele recebeu a notícia, mas ele não reagiu de imediato. Ele percebeu em Deus alguma coisa que os ao seu redor não perceberam. Ele percebeu que essa enfermidade não era para a morte. Ele teve um discernimento em Deus, e como era a característica dele, no caminhar dele, e essa é a característica que é para ser sua, de você não ser surpreendido em nenhuma situação, de você saber ter o testemunho do Espírito Santo na sua vida, nas situações que você se encontra. O Senhor Jesus amava essa família, mas ele percebeu em Deus que havia algo diferente nessa notícia. E você e eu, nós somos chamados assim, a não seguir a nossa emoção. Como nós reagimos quando nós recebemos notícias de doença e morte? E Jesus, ele reagiu primeiro ouvindo os céus. E os céus lhe diziam: essa enfermidade não é para a morte. Existem enfermidades para a morte, mas essa não. E ele disse: Deus ia se glorificar nessa situação. E ele terminou o que tinha que terminar naquele lugar. Então, uma pequena dica, se dá para dizer assim: quando você recebe uma notícia, segura as emoções. Não deixe elas se perderem. Se posicione em Deus primeiro. Senhor, o que o Senhor quer fazer com essa situação difícil? Senhor, o que é o seu coração? E provavelmente essa foi o que Jesus fez. A marca dele, como João testemunha, era essa. Ele falava, fazia conforme ele via e ouvia da parte do seu Pai. E muitas vezes nós ficamos confusos. E às vezes nós pedimos, como Marta e Maria, e nós queremos o nosso jeito e o nosso tempo. E Deus tem o seu tempo e tem o seu jeito. Nós estamos, às vezes, a gente sabe decorar e salteado, né? Os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. A minha cabeça é muito pequena para entender os caminhos de Deus e o pensamento dele. Então eu posso reagir de 2 formas. Quando a princípio eu não sou atendido como eu penso e no tempo que eu quero. Eu posso me rebelar e dizer por que Deus deixa acontecer isso. E isso demonstra o nosso orgulho, culpando a Deus. Muitas vezes as pessoas ficam de mal com Deus, né? E parece que Deus deixa de ser Deus se nós não cremos nele. Ele continua o mesmo. Nós que sofremos, né, quando nós nos rebelamos com Deus. E a outra opção é nos quebrantar e dizer, nos humilhar diante dele. Dizer: Senhor, aqui está a confusão do meu sentimento, aqui está o meu coração, aqui está o que eu acho, o que eu peço, como Maria e Marta. Elas perguntaram para Jesus: por quê? Se o Senhor tivesse vindo mais cedo. Marta, ela ainda diz um pouquinho mais adiante no texto, e ela desponta um pouco de fé que ela coloca ali. Ela diz: mas eu sei que o que o Senhor pedir para Deus Pai vai acontecer. E aí Jesus diz para ela: o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela entra no argumento da teologia: eu sei que nos últimos dias ele vai ressuscitar. E ela estava no caminho da fé, mas o que ela já pensou de cara já atrapalhou o processo. E depois o Senhor Jesus trata com ela. Então, os caminhos de Deus, quando vem situações distintas, ele pode demorar às vezes para fortalecer a nossa fé, às vezes para provar a nossa confiança, às vezes para quebrantar o nosso coração, às vezes simplesmente para que o milagre fique ainda maior e ele seja glorificado no meio daquela circunstância. E como o Senhor Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por meio dela
glorificado. O nosso papel de se humilhar, no chamado de nos humilhar, é continuar buscando, continuar esperando, continuar na expectativa e não desistir. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que o amor de Deus por nós, ele não pode ser medido na ausência de problemas. Eu não sei aonde que nós pegamos esse entendimento, e talvez seja pela maneira como nós damos testemunhos, quando nós falamos sempre das coisas que dão certo e não falamos das coisas que dão errado. Essa semana eu fui ali a Vitimarsum, no curso do ILI, Instituto de Liderança Internacional, palestro lá sobre família, e quase sempre conto as mesmas histórias. E eu não conto as histórias de sucesso da casa. Eu conto os meus problemas, que eu gritei com as crianças, que eu briguei com a Silvia. Um dia eu briguei com ela, bati a porta na hora do almoço, bati o portão. Aí comecei a andar, eu ia para o escritório. O Espírito Santo, né? Ele, o jeitão dele. E aí, vai aonde? Ai. Pense numa situação que se fica pequena. Vou para a igreja, vou trabalhar, vou servir ao Senhor. Ah, é? Entendi, Senhor, me desculpa. Já vem o versículo, né? Se não governa bem a sua casa. Então, precisei voltar, abrir o portão bem devagarzinho. Abri a porta bem devagarzinho. Estava eu lá todo molhado, né? Levou aquela lavada. Me perdoa, Silvia. Eu errei. Eu amo você. Graças a Deus ela me perdoa, tá junto aí, né? E outras circunstâncias com as crianças que eu gritei, me esgoelei de gritar. Aí eu vou descer a escada do sobrado que nós morávamos. Aí o Espírito Santo pergunta assim para mim: e aí, é assim que eu falo com você? Puxa, pensa numa paralisia que dá. Não, Senhor. Aí, voltar, subir a escada devagarzinho. Entrar no quarto, pedir perdão. A disciplina era necessária, mas não daquele jeito. E nós achamos que a nossa fé é só mil maravilhas, né? Sem lutas. E a Bíblia, ela ensina algumas coisas assim, né? Tende motivo por grande alegria, o passardes por várias provações. Nenhum glória a Deus. Ai. E, então nós precisamos de alguma forma desconstruir isso. Às vezes é muito comum as pessoas pensarem que quando alguma coisa difícil está acontecendo, elas estão sendo castigadas. Sabe aquela frase? Não sei o que eu fiz na vida para merecer isso. E Deus não é um Deus que fica castigando. O castigo caiu sobre Cristo Jesus na cruz. E Marta e Maria estavam confusas quanto ao amor de Deus, né? Ambas, elas receberam e as duas fizeram a mesma pergunta: por que demorou tanto? Ou a pergunta: por que deixou Lázaro morrer? Já entreguei meu alemão, né? Morrer. A pergunta sempre está embutida assim: será que Deus é bom mesmo? Sabe aquela pergunta lá do Éden que a serpente faz para Eva: será que Deus é bom mesmo? E eu acho que ele está escondendo alguma coisa de você. E o Senhor Jesus amava aquela família e estava sofrendo com ela, tanto que quando ele chega perto dessa família e ele vê o sofrimento na vida de Maria, no versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. Ele ficou agitado no seu espírito e se comoveu, chorou junto com aquela família. E aí o versículo que se diz o versículo mais curto da Bíblia, né? Jesus daí pergunta onde o sepultaram. E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E no versículo 35 Jesus chora.
estava doído mesmo para ele. Às vezes a gente se depara com situações de histórias de pessoas que sofreram abusos, pessoas que sofreram traições, pessoas que enfrentam as suas dores. E o pior de tudo nesse processo é ver o inimigo se levantando e ainda pisando em cima das pessoas e usando o nome de Deus, que Deus não é bom, que Deus castiga, que Deus oprime e que o culpado de Deus, de toda a situação dela, é Deus. E quando Deus está chorando junto. Quantas vezes, em momentos de cura, de orar com uma pessoa, e você pergunta, ela vê aquela situação passando na frente dela e pergunta: onde é que está Jesus nessa situação? E normalmente Jesus está ao lado, carregando, sustentando, fortalecendo, esperando uma ação a favor daquela pessoa. Eu vi um testemunho essa semana, eu fiquei constrangido, de uma mãe que tinha uma filha, não sei se era a doença de como é que diz? Mongoloide, ou se era o síndrome de Down, alguma coisa assim. Essa mãe orava pela sua filha, pela cura. 20 anos. Todo dia, decretando a palavra de Deus, orando por ela. E as pessoas demovendo, dizendo: não é bem assim, você precisa aceitar, você precisa aceitar. E ela diz: a palavra de Deus me diz outra coisa. Ela ficou na palavra de Deus, na palavra de Deus. Depois de 20 anos, imagine 20 anos orando. Ela acorda de noite e vê o Senhor Jesus parado aos pés da cama da filha. E a filha estava tentando tocar ele. E a mãe, olhando aquela situação, ela diz: Jesus, um passo à frente, um passo à frente. E Jesus olha para ela e diz assim: eu vim por causa da sua fé. E vem, dá um passo e toca. E ela é curada milagrosamente ali naquela cama. A perseverança de crer, o Senhor Jesus, nós precisamos entender isso, que Ele chora conosco, Ele sofre conosco. E aí nós achamos: mas porque Deus não faz, porque Ele não age. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Quando nós olhamos simplesmente para as situações e circunstâncias da vida, ficamos sem ânimo e sem fé, não compreendemos os caminhos de Deus, e por entrar em caminhos de dúvida em relação a Deus e a bondade dEle, nós travamos o processo da solução na nossa caminhada. Duvidamos do seu amor e do seu poder para mudar qualquer circunstância, e nós que travamos. Quando que a fé, e nós vemos aqui o Senhor Jesus tratando com Marta, especificamente, depois com Maria, a fé é a chave que abre a porta do sobrenatural em nossas vidas. Jesus fala no versículo 40, quando fala com Marta, e diz para ela: não te falei eu, que se creres verás a glória de Deus? O Senhor Jesus não tratou a situação no entendimento natural, no argumento natural. Ele tratou a situação a partir da visão da fé. Ele não disse para ela: Marta, por favor, entenda. Ele disse: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. A fé é a chave, a fé é o ponto de ignição, e a fé é concordar com Deus. Isto é crer. A fé é o único canal para que os milagres se manifestem. E o que nós muitas vezes precisamos é construir a fé. Nós recebemos a fé, e a fé ela precisa ser construída. Como? Por intermédio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz, a fé vem pela palavra de Deus. E essa fé que vem pela palavra de Deus, ela precisa ser construída para sair daqui do nosso entendimento. Eu entendi a palavra, mas ela precisa cair no coração. E isso leva um tempo. A fé, ela precisa ser santificada e trabalhada em nosso entendimento, e o Senhor Jesus trabalhou isso com Marta e trabalhou isso com Maria, no entendimento delas. Se queremos a restituição daquilo que nós perdemos, nós precisamos crer
É possível. É. E esse crer dentro de nós precisa ser construído. Alguns lutam quando eu luto. Dizem assim, mas eu orei, eu criei, cadê o resultado? Pois é, nós ficamos olhando para o resultado, né? Isso é sinal de incredulidade. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e me encher tanto dela, a tal ponto que a fé seja fé na minha vida, que é a convicção, que é uma certeza absoluta. Eu não preciso ver o resultado para crer. Eu creio por causa da palavra de Deus. E esse processo precisa ser construído dentro de nós. E o Senhor Jesus, ele testemunha desse processo na vida dele, como ele, desde o momento em que ele recebeu a palavra, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, para que, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ele recebeu essa palavra da parte de Deus e ele cultivou essa palavra, tanto que quando ele, no versículo 41, ele levanta os olhos para o seu pai e diz: graças te dou, porque me ouvistes. Antes de qualquer coisa, ele glorifica a Deus, e isso demonstra a segurança daquilo que ia acontecer já na sequência. Existem atitudes que nós precisamos tomar para que os milagres aconteçam em nossas vidas e famílias. Como o Diego estava colocando ontem ali na sua devocional dos jovens, né, no YouTube, quem não assistiu, assista lá a mensagem do Diego. Ele fala sobre a questão da atitude. Quando você recebe uma palavra de Deus, a fé, ela sempre vai ter uma atitude, sempre vai manifestar uma ação. Existem coisas que Deus vai fazer por nós e Ele fala primeiro dos empecilhos que Ele precisa tirar, o que nós precisamos tirar para Ele agir. Então o Senhor Jesus, antes de chamar a pessoa de Lázaro para fora, antes de ressuscitá-lo dentre os mortos, Ele disse o quê? Tirem a pedra. Ele podia fazer assim, né? Pedra. E todo mundo, uau! Ele não fez isso. Ele disse: tira a pedra. Imagina a força que fizeram, porque era uma pedra, uma senhora pedra, que eles tiveram que tirar dali. Muitos querem um casamento abençoado, mas têm experimentado um casamento destruído por causa da sua infidelidade. O que pedra tem que ser tirada? O adultério tem que ser tirado. Muitos querem que Deus os abençoe, mas precisa tirar a prostituição. Precisa parar de se prostituir. Querem ser curados, mas continuem na prostituição. Se relacionamentos em casa têm sido rompidos devido à violência, à grosseria, ao desrespeito, primeiro é preciso remover esse obstáculo. Que se fala do perdão. E de declarar: eu errei, me perdoe, eu amo você. Seus negócios estão falidos porque havia desonestidade. Enquanto isso não mudar, pelo menos, no mínimo, houver uma atitude: Senhor, eu quero mudar isso. O Senhor espera pelo menos a atitude. Pelo menos, como diz lá em Malaquias 2, se propor a andar em retidão nos seus negócios. O Senhor entra no processo, o milagre acontece. Então a equação é muito simples. Primeiro, o Senhor Jesus fala: tira a pedra. Puxa, mas é pesado, é difícil. Tira a pedra. Mas já cheira. Que eles falaram para ele. Acho que não. Só faz em 4 dias. Tira a pedra. E enquanto não tirar a pedra, o milagre não acontece. Então a equação, primeiro Deus fala. E normalmente Ele pede alguma coisa. Para quê? Para que a gente demonstre a fé. A fé sempre está ligada com uma ação. É uma convicção do coração que me leva a uma ação, a obedecer a palavra que eu recebi. E o resultado é o milagre, que vem no tempo que Deus dá. Então, ainda que a gente não compreenda a maneira como Deus está fazendo as coisas, nós precisamos crer
simplesmente na palavra dele. E deixar essa palavra que ele nos dá nos convencer e tomarmos atitude. Então, concluindo, a fé, ela é a chave para o milagre de Deus, para as transformações de Deus na nossa vida. A fé se manifesta em atitudes que tomamos. Jesus deu 3 delas, né? Busque, peça, bata. Insista. Seja persistente. Insista, não desista. Insista mais um pouco. Peça mais um pouco. Pergunte, busque mais um pouco. Insista com ele. Não se dê por vencido. Vença os seus desafios por meio da fé. Livre-se dos obstáculos que estão lhe atrapalhando. Normalmente o perdão é das maiores pedras que bloqueiam para o milagre de Deus acontecer na nossa vida. E eu preciso entender que eu fui perdoado em Deus. Aí eu consigo perdoar. Então perdoe se você fez mal, se alguém lhe fez mal. E também peça perdão para aquele que você prejudicou. E dê oportunidade para um novo começo. Diga, ok, eu vou abrir o meu coração. Se fizermos assim, ainda que o luto, o choro tenha entrado em nossa casa, vai dar lugar à alegria para que o nosso Deus, o Deus do impossível, possa agir. O Deus da ressurreição e o Deus da restituição. A glória de Deus, como eu falei no início, ela quer se manifestar na sua vida, na sua família, nos seus negócios, aonde você se move, nos seus sonhos. A glória de Deus quer se manifestar por meio da sua vida. E onde havia cheiro de morte, vai haver cheiro de vida. Mesmo que você esteja passando por um vale da sombra da morte, você vai passar por meio dele e você vai encontrar vida do outro lado. E o Senhor hoje, Ele grita para você: Pedro, vem para fora. Elizabeth, vem para fora. Marcelo, vem para fora. Ele grita: Francisco, vem para fora. Saia daquela situação. Ficar achando problemas. Achando que Deus não te ama. Ele lhe deu sonhos. Vem para fora. Saia da situação de morte, da incredulidade, e vem para fora e diz: Senhor, eu vou ousar crer. Senhor, eu vou procurar crer. Senhor, o que o Senhor tem para mim vai se estabelecer. Não se dê por vencido. Se tão somente crermos, a glória de Deus virá sobre nós. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.